Boa tarde, jovens. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula de funções, nosso curso de matemática aplicada à contabilidade para ciências contábeis. Bom, eu tive a oportunidade já de mandar um áudio para vocês, onde eu expliquei como seria os nossos cursos. Vou fazer uma pequena aula aqui definindo função. E essa aula vai ser só para definir função. Você vai ter que sair dessa aula sabendo o que é uma função, tá bom? Então, uma função ela é composta de dois conjuntos e uma lei de associação, que vai associar elementos do primeiro conjunto com elementos do segundo conjunto. Então, vamos escrever isso aqui. Você tem um conjunto que eu vou chamar de x, outro conjunto que eu vou chamar de y, e uma lei de associação que, em geral, nós chamamos de f, por razões óbvias. F de funções, né? Então, e aqui você vai associar a cada elemento do domínio, esse é o domínio da função, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função, a um único elemento, você vai associar cada elemento, todo elemento tem que estar associado. Cada elemento daqui tem que estar associado a um único elemento do contradomínio. Nós chamamos esse conjunto aqui de contradomínio. O primeiro conjunto é domínio, o segundo conjunto é o contradomínio. A função atua nesses elementos, que são os elementos que você vai atuar com a função, e a sua resposta, o seu elemento de correspondência vai estar no contradomínio, tá bem? Então as palavras-chave aqui são cada elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento do contradomínio, tá? São as palavras-chave, cada e único. Então, para elucidar essa definição, eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que o conjunto X seja o conjunto de... Vou fazer assim um exemplo bem, digamos assim, que todo mundo pode entender a coisa. Vou escrever até aqui bem legal para que você não tenha dúvida. Digamos que o conjunto X seja o conjunto de todos os elementos, todos os indivíduos da Terra. Vou colocar assim, indivíduos da Terra, ou seja, a humanidade, né? Todo elemento vivo, tá bom? Vamos considerar os indivíduos que estão vivos ainda na face da Terra. E o conjunto Y vai ser o conjunto dos números inteiros maiores ou iguais que zero, tá bom? Ou seja, deixa eu representar aqui. Os inteiros são todos os assim, 0, 1, 2, 3 e os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Né? Mas aqui eu estou tirando os negativos. Eu só estou considerando os inteiros que são ou positivos ou iguais a zero, ou maiores ou iguais que zero, tá certo? Tudo claro aí? Então vamos lá. Os elementos do contradomínio, portanto, serão 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eu coloco as reticências para dizer o quê? Que esse conjunto não tem fim, é infinito. Isso é comum em matemática, tá certo? Então a coisa não tem fim. O conjunto você pode contar a vida toda e nunca termina, tá certo? Muito bem. Então no nosso exemplo, o primeiro conjunto, ou seja, o domínio, vou colocar aqui, o domínio é o conjunto em que dos indivíduos da Terra. Né? Todo ser humano está aqui no conjunto X, que é o nosso domínio nessa função. E o nosso contradomínio são os números inteiros não negativos, tá? Ou seja, a partir do 0, 0, 1, 2, 3, etc. Então aqui a gente já aproveita para desmistificar uma coisa. Função não tem nada a ver com número. Embora o nosso segundo conjunto seja numérico, o primeiro não é. É um conjunto de pessoas, de gente, tá certo? Então, a nossa lei de associação vai ser, vamos associar a cada elemento do primeiro conjunto, ou seja, a cada ser humano, a sua idade em anos. Vou colocar assim, idade, assim, para resumir, tá bom? Idade em anos. Então, você pega o elemento, um fulano aqui, ele vai ter um número associado lá, que é a sua idade. Então,
só lembrando a nossa definição, cada elemento ou todo elemento do domínio tem que estar associado a algum elemento do contradomínio. Então, se eu pegar um indivíduo aqui, ele vai estar associado a um número, né? A um único número, que é a sua idade. Por exemplo, eu vou estar associado ao número 58, porque eu tenho 58 anos. O meu filho mais velho, ele vai estar associado a 14, um único número, porque ele tem 14 anos. Está claro isso? Muito bem, um único número. Tá? Então acho que ficou clara a ideia de função, né? Todo mundo do primeiro conjunto, que é chamado domínio, tem que estar associado a um único elemento do contradomínio. Tá bom? Agora veja bem, e se eu invertesse os conjuntos? Se agora y fosse o domínio, considere que y agora é o domínio. Vou colocar assim, y domínio e x o contradomínio. E vou considerar a mesma lei de associação, y em x, ou seja, eu quero associar a mesma lei ao contrário, né? Associar cada idade a um indivíduo. O que vai acontecer aqui? Isso vai ser uma função? Eu vou deixar essa pergunta para a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou responder isso, mas eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Então, a pergunta é, se eu tenho y como conjunto dos números inteiros não negativos e x como sendo conjunto dos indivíduos da Terra, eu quero associar cada inteiro não negativo a um indivíduo da Terra, isso é uma função? É a pergunta que nós vamos responder na próxima aula. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Voltamos a falar logo em breve. Fiquem com Deus, um abraço.